Olá, o programa Nossa Entidade de hoje vai mostrar o trabalho do MAESP, uma organização da sociedade civil que atua há mais de 50 anos na garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Para essa conversa, eu recebo Abner Fernandes, que é presidente do MAESP, Paula Granhano, que é do Conselho Fiscal, João Paulo Barbieri, que é psicólogo, e Ana Paula Bispo, assistente social. Sejam todos bem-vindos à TV Alesp. Bom, Paula, me conta um pouco da história, então, do MAESP, como tudo começou. Na verdade, Priscila, o MAESP começou quando algumas senhoras evangélicas estavam fazendo um trabalho na penitenciária de São Paulo. Então, naquela época não existia toda essa questão de direitos e garantias de crianças, de adolescentes, era ainda muito raso, era ainda muito superficial. Que ano que foi isso? Em 1962, há mais de 50 anos. Sim. E essas senhoras evangélicas começaram a verificar que essas crianças ficavam sozinhas em casa, porque elas não os pais foram presos, as mães também muitas vezes eram presidiárias. Essas crianças muitas vezes ficavam sozinhas em casa ou os familiares não queriam essas crianças e essas crianças ficavam ao léu. Essas senhoras começaram a cuidar destas crianças e nessa época o MAESP já cuidava de cerca de 60 crianças. Nossa. Por conta dela e risco. Porque elas levavam para casa? Elas levavam para essa instituição. Ah, já montaram a instituição. Montaram essa instituição, que é o Movimento de Assistência aos Encarcerados de São Paulo, por isso o nome, Movimento de Assistência aos Encarcerados. Porque, na verdade, era uma assistência àqueles presidiários que não tinham como cuidar dessas crianças. E essas senhoras eram senhoras que eram esposas de advogados, de médicos, de pessoas de grande relevância na sociedade e tinham muito dinheiro. Então, com esses recursos financeiros, elas cuidavam dessas crianças. Certo. No entanto, começou a aumentar muito a demanda. E essas senhoras começaram a solicitar a parceiros que começassem a ajudar financeiramente essa instituição. Com o passar dos anos, a Prefeitura e o Estado começaram a financiar, a ajudar essas senhoras a fazer esse trabalho. Ou seja, essas senhoras já faziam um trabalho que era um trabalho que deveria ser realizado pela Prefeitura e pelo Estado. Mas, infelizmente, não havia ainda essa ajuda, essa política pública. E essas senhoras aceitaram essa ajuda, começaram a receber do governo e do município e assistir todas essas crianças. Recentemente nós mudamos o nome do MAESP porque hoje nós não atendemos mais apenas filhos de encarcerados. Hoje nós atendemos toda aquela demanda que a prefeitura e o governo, né, enviam para nós, de crianças que foram abandonadas, de crianças que foram abusadas, crianças que foram violentadas de alguma forma, que estão sob risco social. E essas crianças são enviadas para lá e nós cuidamos dessas crianças de maneira integral. Hoje nós chamamos de MAESP social, cultural e esportivo, porque hoje, além de atendermos essas crianças psicologicamente, nós atendemos elas, é a casa delas, então elas moram, elas estudam, elas são atendidas, elas vão ao médico pelo MAESP de maneira integral e ainda tem essa questão da cultura, do esporte, da sociabilidade dessa criança. Bacana. Abner, mais de 50 anos de história, né? Então, muita coisa mudou, né? Começou ali, então, no atendimento a crianças, algo que ainda não era formal, né? E hoje já é uma instituição conceituada. Me conta um pouquinho dos trabalhos, dos projetos que vocês têm. Bem interessante porque eu estou lá com a nova diretoria há 2 anos, né? Então, ao decorrer desse tempo, a gente foi avaliando, analisando toda essa parte histórica do MAESP e a gente encontra documentos lá assim, que você fica maravilhado, tipo atas, que tá com aquelas folhinhas
toda amarelada. Então você vê assim uma organização que foi passando por todos esses anos e tudo guardadinho, tudo armazenadinho, tudo bonitinho, né? Isso chama bem a atenção para você ver o tipo de organização que perdura por 50 anos, porque não é qualquer organização hoje que suporta todo esse tempo devido por diversas situações, porque boa vontade todo mundo tem de ajudar o próximo de alguma forma, e às vezes quando você formaliza, você passa a ter umas outras despesas que você não tinha quando você é informal, e isso acaba tendo essas dificuldades para você executar os projetos, os programas e as ações, né? E diante de todo esse cenário, de todos esses anos, né, que a gente vem acompanhando, eu venho acompanhando a história só, né, no papel, e o que ficou do Maesp, que o Maesp antigamente trabalhava num formato que era orfanato ainda, né, que existia, era a nomenclatura, porque era de órfãos, né, orfanato vem de órfãos. Então, como a Paula disse, que ao decorrer dos anos foi tendo toda essa mudança, justamente por causa da demanda, que vai crescendo cada vez mais, e a necessidade das organizações, não só do MES, mas de todas as organizações que atuam diretamente com essa questão de abrigo, que justamente é um serviço de alta complexidade, né? Não é, puxa, tem um abrigo, as crianças ficam lá, não, são diversos fatores envolvidos, né? Então, eles ficam lá, ficam abrigados, tem um tempo que eles ficam nessa casa? Geralmente as crianças são de 0 até 17 anos, 11 meses e 29 dias. A partir daí, eles vão para um outro espaço, um outro local, uma outra moradia, né, por mais um tempo. Certo. E durante esse período aí é toda a questão dos juízes, que determina se perdeu a guarda, se os pais perderam a guarda ou não, se vai para adoção ou não. Enquanto não tem essa parte burocrática, eles permanecem com a gente nesses cuidados nossos. Esse é o projeto Minha Casa. Esse é o projeto Minha Casa. É o abrigo integral de crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, né? Aí tem os outros projetos, né? O Vila Progresso. A gente vai até falar um pouquinho deles daqui a pouquinho. Tá. Eu queria até que o João Paulo falasse um pouco, né? O psicólogo lá do projeto Minha Casa, né? As crianças e adolescentes que chegam, então, à instituição, chegam de que maneira? Bom, na verdade, as crianças, quando chegam para a gente, elas chegam com direitos violados, né? E a nossa função como técnico social é de garantir direitos, né? Quais direitos? Aqueles que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, de certa forma, nós garantimos estudo, saúde, dignidade, cultura e lazer, né? Então, e a proteção integral dessa criança, né? Essa criança ela já passou por muito sofrimento, muito mais do que deveria, né? Violências de todos os tipos, né? Desde a negligência, do abandono, a violência física, né? Violência psicológica. Então, tudo isso acaba violando direitos dessa criança. E aí que entra a questão dos técnicos sociais na proteção, né? Então, nós trabalhamos com essa criança, nós fortalecemos ela lá dentro, né? E nós ensinamos, de certa forma, para ela quais são os direitos que ela tem, né? E dentro desse fortalecimento, a gente busca que ela não se repita a questão das violações. Então, ela vai ter consciência do que lhe é bom, do que lhe é de direito, e que ela não deixe que isso repita, né? Só que nós estamos falando de crianças e adolescentes, não podemos exigir essa responsabilidade deles, né? Então, nós também trabalhamos com a família, né? Então, a família ela é atendida por mim e pela assistente social, né? E dentro desse interim, nós fortalecemos essa família também para entender que elas têm os direitos dela, têm o dever como os adultos da relação, né? E que elas têm que zelar sim por essas crianças, protegê-las e respeitá-las, né?
Eu acho que esse é a grande função. Você fortalecer a criança dentro do serviço de acolhimento, quando você retira ela da situação de vulnerabilidade, né? Mas você fortalecer também o ambiente. Porque na possibilidade dela retornar para esse ambiente, tem que estar a criança fortalecida, o ambiente, as pessoas que atuam nesse ambiente também têm que estar fortalecidas. Né? Então, basicamente seria isso. E quando não há a possibilidade do retorno, né, a gente não consegue estruturar um trabalho com essa família que favoreça esse retorno, aí ela continua com a gente e aí as entidades jurídicas, né, no caso a Vara da Infância, a gente trabalha em conjunto para determinar qual vai ser a melhor saída, o melhor futuro para essa criança. Ana Paula, me conta um pouquinho então do teu trabalho, a tua atuação dentro da instituição, na parte social, né? Sim, como o João falou, nós trabalhamos com garantias de direitos, né? Então, o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, que é mantido pelo MAESP, né? Acolhe essas crianças e adolescentes para garantir os direitos estabelecidos na Política Nacional da Assistência Social, nas orientações técnicas de CONANDA, que é o que norteia o nosso trabalho. Então, assim, a criança sai do seu lar, é retirada do seu lar, que houve violação de seus direitos, e aí ela é acolhida por tempo determinado pela Vara da Infância, porque, como o João já comentou, nós fazemos um trabalho paralelo com essa família, de garantia de direitos também. Então, a gente garante que as crianças estudem, tenham boa alimentação, tenham um ambiente saudável para conviver, para que ela cresça de forma sadia, né, tanto físico como psicológico também, lembrando que foram várias situações de vulnerabilidade e de risco que ela foi colocada, né? E trabalhamos com essa família também, assim, encaminhando essa família para a rede socioassistencial, porque às vezes a família também teve seus direitos violados, né? Então é uma família que às vezes não teve não foi também abandonada pelo Estado muitas vezes e não conseguiu cuidar dessa criança e desse adolescente. Então a gente entra no fortalecimento dessa família também, porque lembrando que é um direito da criança crescer dentro do seu lar, com seus pais, sua família, né? Sua família biológica. Certo. Então, nós temos que garantir esse direito. Por isso que nós trabalhamos com essa família, com essa mãe, com esse pai, né? E caso não haja possibilidade, porque às vezes é muito difícil, não contempla, essa ação não é contemplada, né? Esse pai, essa mãe, ela não consegue aderir, não consegue se organizar, como nós geralmente falamos, né, para ter esse retorno dessas crianças de volta para o seu lar. Então a gente parte para o trabalho com a família extensa, né, que é fortalecendo os avós, os tios, ou quem é criança tem vínculo, porque às vezes tem vínculo com o padrinho, até mesmo com o vizinho, porque a gente não pode desconsiderar os laços de afeto que a criança tem, os vínculos, né, que a criança e adolescente tem. Então, caso não haja nenhuma possibilidade de retorno para essa família nuclear e para essa família extensa, aí é quando acontece a adoção, que ela vai para a fila para uma família substituta, né? Mas nós trabalhamos diretamente com as famílias, fortalecendo, encaminhando para a rede assistencial, para os programas de transferência de renda, onde quer que a gente identifique a situação de risco que essa família entrou, que colocou essa criança e esse adolescente, né? Mesmo que seja risco de violência, como acontece muito, violência sexual, né? Psicológica, então a gente identifica e faz os encaminhamentos. E aí trabalha com essa família para que ela também aceite esses encaminhamentos, né? Que ela consiga entender o que aconteceu, o que gerou aquela violência, o que gerou o acolhimento, né? Então nós trabalhamos geralmente dessa forma, sempre com garantias de direito, lembrando que o SAICA, o acolhimento, não é uma caridade, é um direito da criança previsto na lei, na Constituição Federal, na PNAS, então é garantia de direito, é um direito que eles têm de um lar saudável, de viver de forma saudável e sadia, para ter um crescimento bom, né? Um crescimento sadio, saudável. Ok. Bom, a gente vai ver um vídeo agora que mostra um pouquinho, então, do trabalho realizado pela organização. Vamos ver? O MAESP é uma ONG que trabalha há mais de 50 anos na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade. O
projeto Minha Casa é um abrigo. Nós temos 21 crianças de 0 a 17 anos e 11 meses. São crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e, na maioria, elas estão em situação de vulnerabilidade social. Isso impede que eles tenham uma vida digna. Então, quando acontece esse acolhimento, é para que a gente garanta que eles cresçam de forma saudável, né? Tanto moralmente, socialmente, espiritualmente. Tem criança que vem para cá e desenvolve exponencialmente. Tem criança que a história é um pouco mais complicada e que o desenvolvimento é um pouco mais demorado. O passado dela sempre vai fazer parte da vida dela, sempre vai fazer parte de quem ela é, mas não vai mais determinar quem ela vai ser. E a gente trabalha também a autonomia para que ele consiga se manter fora do abrigo. Tem adolescentes que já saem com emprego garantido, já conseguem se manter com um aluguel. O trabalho do MAESP com abrigo é fundamental e faz parte do seu DNA. E agora nós vamos complementar esse trabalho atuando direto na raiz do problema, dentro das comunidades. É você pegar um problema que, por enquanto, é de atenção básica e não deixar com que esse problema de atenção básica se transforme num problema de alta complexidade. E quando ele se transforma num problema de alta complexidade, muitos direitos da criança e do adolescente já foram violados. Só na cidade de São Paulo são mais de 77 mil crianças em situação de vulnerabilidade. E essas crianças elas estão na comunidade. É dessa comunidade que as crianças vêm parar num abrigo ou vão para uma fundação casa, se não tiverem um destino mais complicado. E aí se iniciou o projeto Vila Progresso, que está trabalhando numa comunidade de altíssima vulnerabilidade na zona leste de São Paulo. Tivemos 3 projetos aprovados para atuar na comunidade de Heliópolis, que é uma das maiores favelas do Brasil. Como sonhadores, né? O primeiro passo foi a aprovação do projeto, né? E agora, com essa aprovação, entra o próximo passo, que é a captação. Existem diversas maneiras de colaborar com o MAESP, de se envolver, seja sendo um voluntário, um associado, seja fazendo a sua doação. A doação pode ser feita pelo nosso site, você pode destinar parte do seu imposto de renda para projetos que você acredita. A sociedade civil ela pode se organizar, ela pode se articular para promover benfeitorias e projetos que vão ajudar na solução desse problema. E se a gente quer construir um futuro melhor para todos, então a gente tem que começar com aqueles que vão ser o futuro do Brasil. Nós que viemos da comunidade, nós sabemos a importância deles serem cuidados, não somente cuidados, mas trazendo a conscientização para eles, para que haja um mundo melhor, trazendo amor, carinho, afeto. É isso que nós trabalhamos, justamente para que elas possam enxergar que há esperança para ela para um futuro melhor. Bom, a gente viu algumas imagens aí até do projeto Minha Casa, né? Nós não identificamos as crianças, né? Resguardando, né, os direitos que elas têm a isso e a uma vida tranquila, e um futuro tranquilo. Mas nesse projeto Minha Casa, vocês tentam fazer um ambiente com que eles se sintam ali abrigados, acolhidos, se sintam em casa mesmo? Como que funciona? Tem ordem, tem alguém puxando a orelha faz, tem obrigação, tem como muita, que funciona? Né, Então, na verdade, não é nem fazer com que eles se sintam acolhidos, da forma institucional, é fazer com que eles se sintam em casa, né? Uma das principais questões do abrigo ele tem que ter uma estrutura de casa, não pode ter uma estrutura institucional, né? Então a gente zela muito por isso, né? Então, o quanto mais a gente consegue fazer o abrigo parecer um lar, né? Então, colocando fotos deles juntos, em toda casa de família tem as fotos de família, né? Sentar, assistir um filme, né? Não é porque nós somos trabalhadores do serviço, né, de acolhimento que nós agimos com eles como se fôssemos simplesmente funcionários da casa, né? A gente senta, a gente joga uma bola com eles, a gente joga um videogame, né? É trazer cada vez para mais perto, né? Por quê? Porque foi exatamente isso que eles não tiveram, né? E às vezes a gente pensa, nossa, como essas famílias são ruins. Talvez não. Talvez não, porque assim, a violência ela acaba sendo transgeracional, né? Então esse pai e essa mãe que negligenciaram essa criança, eles podem ter sido negligenciados. Sim. E os pais dele também. Sim. Então assim, vem pulando de geração em geração. E eles ensinam aquilo que eles aprendem, né?
Então, as crianças, elas acabam tendo uma comunicação, de certa forma, violenta, né? E aí o pessoal fala, nossa, mas eles fazem muita bagunça? Fazem. Fazem muita bagunça. Como toda criança e adolescente, né? E a gente não, uma das coisas que a gente preza é que não existe essa diferenciação. Ele faz bagunça porque ele é do abrigo. Não, ele faz bagunça porque ele é criança. Ele é rebelde porque ele é adolescente. Né? E a gente tem uma briga muito grande com outros serviços que os atendem, por exemplo, a escola, né? Que também não está preparada para lidar, de certa forma, com essa situação. Então, assim, às vezes fala, ele vem aqui, ele faz bagunça na escola porque é de abrigo. Não, ele vem aqui e faz bagunça na escola porque toda criança e adolescente tem os seus momentos, tem os seus caprichos, e às vezes eles fazem bagunça na escola. Né? E zelar por essa questão de não diferenciá-los porque são de abrigo é garantir dignidade. E dignidade é direito. O nosso papel, também é desconstruir isso na rede, né? Como o João citou da escola, né? Às vezes tem um rótulo da criança, do adolescente, por ser de abrigo. Então, acontecem situações que é comum de crianças e adolescentes, mas porque é do abrigo, geralmente é mais cobrado, geralmente chamam nós da equipe, nós somos a equipe técnica de lá, que é chamado na rede, então chamam a equipe para resolver uma situação que acontece com outras crianças também, mas não tem é como se eles considerassem mais grave por ser de abrigo, é o rótulo que existe. Então, o nosso papel também como técnicos sociais é desconstruir isso daí dentro da rede, né? Onde a gente vai, escolas, UBSs também, é desconstruir, porque ali o abrigo é uma situação provisória, né? Enquanto trabalha com a família, enquanto não há possibilidade do retorno para uma família, né, extensa ou a família substituta, ou a nuclear mesmo. Então, a gente tem que desconstruir isso e mostrar qual que é o papel do abrigo, por que essa criança, adolescente, ele foi para lá, que foi uma situação de vulnerabilidade, de risco, de violação de direitos, para que assim, a gente tenha uma sociedade menos preconceituosa, né? Porque o que a gente sente mesmo é isso mesmo, esse estigma por ser de abrigo, é assistente social do abrigo, é o psicólogo do abrigo. Nós temos também uma profissional pedagoga no abrigo também, que ela também é muito rotulada por ser de abrigo. Então a gente sente isso muito na rede, né? As pessoas têm um olhar preconceituoso ainda, né? E vem muito também da época de orfandade, dos orfanatos, que hoje, graças a Deus, não existe mais. Porque atualmente o acolhimento, são 20... Atualmente nós atendemos até 20 crianças e adolescentes, né? Antigamente eram mais, eram 60, 80. Olha quanta violação, porque hoje em dia a gente tenta garantir a individualidade de cada um, mesmo sendo 20. Mas é muito mais fácil do que quando era 80, né? Então são crianças de 0 a 18 anos, adolescentes, né? Essa faixa etária, então são diferenças de faixa etárias, mas a gente tenta atender cada um de forma individual, olhar cada um de forma individual, porque cada um tem a sua história. Cada um ali é único, cada família é único, né? Então, por isso que hoje são menos crianças e adolescentes, são 20, para a gente garantir isso, para que eles se sintam no ambiente de casa, de lar, para que nada mude muito na vida dele, porque já é algo muito violento você sair da sua casa, você ser retirado do seu lar, porque independente do que tenha acontecido, para a criança, adolescente, ele entende que ali é a família dele, né? Pode ser um pai violento, uma mãe violenta, mas ele entende que ele é o que ele conhece de família, né? Então, para ele já é muito violento ser retirado daquele lar, que é o que a gente trabalha isso no abrigo também, porque eles são encaminhados para terapias, para outros serviços, né? Então, aí a gente acaba desconstruindo isso para que na sociedade também eles tenham um outro olhar, e a sociedade tem um olhar diferenciado, não, igual com relação a todos eles também. Então esse é o nosso papel também, desconstruir isso onde a gente passa na rede, porque os serviços de acolhimento institucional, ele não é conhecido, né? As pessoas conhecem o orfanato, os órfãos, e engraçado que a minoria dos nossos acolhidos,
não tem pai, tem mãe. A minoria, então, não são órfãos. Sim. A maioria tem pais, tem famílias, mas como a gente já conversou, né, tiveram seus direitos violados. Por Mas a sociedade situações conhece como adversas. órfãos, com um olhar de piedade, e não é isso que a gente quer. A gente quer que eles tenham dignidade, sejam vistos de forma como cidadãos humano, dos direitos. Né? Ok, bom, nós vamos fazer um intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Mais Nossa Entidade. Tá? Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje com o MAESP, uma organização da sociedade civil que atua há mais de 50 anos na garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os projetos que vocês têm, né? Abner, me conta um pouco. Tem o projeto Vila Progresso. Que projeto é esse? O Vila Progresso começou em 2017, de uma forma bem precária, porque é uma comunidade de Itaquera, né? Localizada em Itaquera, e a gente acabou assumindo essa responsabilidade de estar lá, porque via, de fato, a necessidade. Como nós tínhamos pessoas envolvidas, que fazia parte da diretoria, que tinha contato, que já havia projetos que estavam fazendo no local, e via essa necessidade, porque, só para você ter uma ideia, eu não imaginava que em São Paulo tinha local que não existia saneamento básico, em plena Itaquera, 50 quilômetros daqui, próximo do estádio do Corinthians. Eu não imaginava que existia ainda comunidades que não tinham saneamento básico, e assim essa precariedade do local. E aí, entre a diretoria, conversamos, olha, vamos iniciar um projeto junto com os parceiros, com as doações que vêm, vamos dar um próximo passo e vamos sair para que tivéssemos algo externo, porque a gente sabendo das necessidades, nada melhor de, poxa, uma organização da sociedade civil, temos esse potencial de estar lá com pessoas lá para que possa trazer um pouco de conscientização, trazer junto com os voluntários e os parceiros para que poderia ter estudo, a parte de aula, de reforço, de matemática, de português, inglês, aulas de empreendedorismo, enfim. E aí esse projeto se iniciou em 2017, na forma bem precária. O que a gente tinha, nós tínhamos computadores lá, vamos montar um laboratório de informática, começamos assim, e aí foi crescendo, aí fizemos uma parceria com a Recode, que é junto com a parceria com a Microsoft. Eles disponibilizaram um programa que chama Recode, que era uma plataforma de você poderia estar ensinando as crianças e adolescentes a fazer aplicativos, jogos de lógica, ter as próprias aulas de informática e até ter um certificado para que pudesse futuramente ter uma profissão. Se eles gostassem daquilo, poderia ser um futuro para que eles pudessem encaminhar, para que eles pudessem dar continuidade e ter uma profissão, né? Certo. Porque é tão complexo. Quando a gente fala de comunidade, a gente não tem a noção, quando a gente não vive lá, dessa precariedade de eles não ter... olha, o básico do básico, imagina... estar fora da comunidade, eles falam, puxa, eles não conhecem nada mais além do que fora, do que dentro da comunidade. Muitas delas, crianças, não têm a mínima noção o que é uma Avenida Paulista, não tem a mínima noção do que é o cartão postal da nossa cidade, né? Sim. Devido a tudo isso. Daí você para e analisa e fala assim, como uma criança e um adolescente desse pode sonhar dentro da uma realidade daquela? Se não for as organizações da sociedade civil de estarem lá sempre presente, executando esses trabalhos, para que possa mostrar que existe um outro mundo além daquele, fica difícil mesmo. Né? Fica difícil. João Paulo, você até comentou, se eu não me engano, foi no vídeo e uma fala sua, que fala vocês acabam recebendo no projeto Minha Casa já as crianças e adolescentes que já tiveram todos os seus direitos violados, né? E por isso que elas estão ali.
mas que o trabalhar fora, então, ir à comunidade, entrar na comunidade, levar conhecimento, instrução, muda a situação da comunidade para evitar, então, casos como esse. Então, assim, esses trabalhos que vocês fazem na comunidade têm esse objetivo? Exato. Eu acho que o trabalho preventivo, ele fortalece muito a comunidade, né? Porque você entrar em contato direto com eles, no próprio território, e você trazer para eles que existem formas de diálogo, que existem formas de educação sem punição, que a criança tem direitos, que a família tem direitos, mas que a família tem deveres, que a criança também tem deveres, né? Você trazer isso para eles, trazer dignidade, dignidade só chama dignidade, né? Então, você trabalha a questão preventiva, você pegar uma situação, né, que ainda é de atenção básica, que pode ser lidado ali com pequenos serviços que atuam dentro da comunidade, e você não deixar que essa situação se torne uma situação de alta complexidade. Você não deixar que aquela mãe que por uma questão de falta de instrução ou por uma coisa que eu já citei, que é da questão transgeracional da violência, né, que quando o filho falta com respeito com ela ou com a educação e ela bate, é você explicar para ela que ali é onde entra o diálogo e não a palmada. Né? Você traz para ela essa consciência, você previne o acolhimento, né? Você levar um sistema cultural para dentro da comunidade, né? Você levar a arte, o esporte, o lazer, né? Você, por exemplo, na arte, você pega essa agressividade que essa criança tem contida nela e você pode fazer com que essa agressividade saia da ponta do lápis e não da ponta da arma. Isso é muito importante. Trabalhar a prevenção, é trabalhar a dignidade da comunidade. Então, isso é muito importante. Trabalho cultural, esportivo, isso traz para eles alternativa. Alternativa que vai livrar eles de outras situações de vulnerabilidade. E daí esse trabalho que a gente falou agora foi o Vila Progresso, mas daí tem outros lugares também na Zona Sul já que vocês atuam, que é Heliópolis e Boqueirão. Qual a atividade que vocês realizam lá? Só voltando um da pouco. Vila Progresso, só para ter uma ideia, falando que a gente iniciou o trabalho precariamente. Certo. Em 2018, nós fomos contemplados, participamos de um edital em parceria com a MRV e nós fomos contemplados justamente para atuar lá. E aí, automaticamente, esse lado que a gente tinha dificuldade de não ter material, né, para poder até mesmo ter um ambiente legal para apresentar para que essas crianças fossem acolhidas, até mesmo um pós-colégio, escola, né, para que eles pudessem ficar lá, porque de repente deles ficarem na rua, eles ficam dentro do projeto. Certo. Eles ficam dentro do projeto, ele tem aula, como o João mesmo disse, cultura, empreendedorismo, arte, e você mostra esse lado que, olha, fiquem aqui nesse espaço, porque aqui você está longe de você pensar em qualquer outra coisa para que você não desvie do caminho, para que não te aconteça coisa pior, como mesmo foi dito, que muitas daquelas crianças que estão lá, eles vislumbram de algo fora, de algo que eles não têm, e aí acaba indo para uma fundação casa. Então a gente tenta, como o João disse, fazer essa prevenção. Fazendo essa prevenção, a probabilidade de menos criminalidade. Então ele é tão complexo quando a gente fala de comunidade, porque não é um fator somente social, cultural, esporte, você está lá. Ele é muito mais amplo do que só isso. Porque existe fora as crianças, tem os pais. Sim. Né? Quando eles têm o pai, a mãe, quando não tem o pai e a mãe, tem o avô, ou quem cuida dessa criança. Então, assim, não dá para falar, vamos resolver com A ou B. Não, é muito mais além, que não há possibilidade, vamos falar, de numerar, olha, nós temos 100% de resultado. Não, nós fazemos a nossa parte como organização de sociedade civil e como seres humanos. Porque não é só a criança, o adolescente, a família, ainda tem todos os fatores externos, né? Que fazem de tudo para
para que essa criança e esse adolescente seja envolvido na marginalidade, por exemplo? Até mesmo porque, Priscila, nós sabemos que as pessoas, as crianças, os adolescentes principalmente, elas olham o exemplo das outras pessoas. Então, quando nós falamos de comunidade, em que pese nós sabemos que 90% da população que está dentro da comunidade são pessoas de bem. Sim, de sem bem. dúvida. Infelizmente, as pessoas que são icônicas nessas comunidades, nem sempre elas são pessoas que têm, a gente costuma falar que são pessoas de grande autoridade dentro da comunidade, né? Então são essas pessoas que acabam sendo seguidas, porque essas crianças, esses adolescentes, elas têm acesso à internet, elas têm acesso à televisão, então elas veem as pessoas tendo carro, casa, ostentando, e elas olham e falam, como é que eu vou ter isso? Então elas vão olhar para onde? Elas olham para esses cidadãos de grande autoridade na comunidade, né? E elas vão seguir este exemplo. Se as OSCs, as ONGs, elas se instalam neste lugar, elas vão começar a liderar pelo exemplo, falar, olha, você tem outro caminho. Para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida financeira estável, para você pagar as suas contas, para você ter a sua casa, que é o que todos nós fazemos, você pode estudar, você pode trabalhar, você não precisa delinquir, você não precisa ficar sujeito a ir para a Fundação Casa, ao CDP, porque na verdade é um caminho sem volta. Então, muitas vezes existem pessoas que quando delinquem, quando são marginalizadas, são presas, elas voltam à recuperação, nós acreditamos na recuperação, mas é uma parcela muito pequena. Então, é o que o João falou, é a questão da prevenção. Então, se nós, como sociedade, como organização da sociedade civil, entramos nessas comunidades e lideramos pelo exemplo, mostramos outros caminhos, que como a Aber falou, tem gente que não conhece a Avenida Paulista, a gente pensa na nossa cabeça que isso é um absurdo, mas é verdade, nós teremos êxito. Ou pelo menos diminuiremos essa demanda que só cresce no nosso país. Aí sobre os projetos, o Heliópolis e o Boqueirão, como que acontece lá? Heliópolis e Boqueirão, nós estamos atuando como ações sociais, né? Porque como funciona? Cada comunidade dessa, tanto Vila Progresso, Boqueirão e Heliópolis, tem líderes comunitários. Esses líderes comunitários, né, são moradores que articulam tudo. Então, eles já têm todas as crianças que são atendidas. Só para você ter uma ideia, a Vila Progresso tem em torno de aproximadamente 1.000 crianças de 0 a 13 anos. Boqueirão, 1.200. Heliópolis, se for falar, Heliópolis é gigantesca, mais de 30 mil entre crianças e adolescentes. Nós atendemos em Heliópolis 250 crianças. Nós não estamos com um projeto fixo lá, nem cultural, nem de arte, nem de esporte, nada, mas nós temos ações corriqueiras, né, recorrentes, sazonais. Exemplo, Páscoa, Dia das Crianças, Natal. E aí essas épocas são geralmente onde todos os parceiros, seja empresa ou pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa física, nos procura. Olha, estou com um grupo informal, nós queremos fazer um trabalho. Quando não porque a demanda no abrigo ela é bastante. Então a gente acaba falando, olha, nós temos ações nas comunidades e muitos parceiros vão até a comunidade. Nós temos essas ações, né? Como a Viacom fez uma ação recente, foi em 2018, atendemos mais de 100 crianças, ficaram um dia lá tendo gincana, fazendo todas as brincadeiras lúdicas, teve almoço, teve tudo. Então a gente atua dessa forma nas comunidades. Assim também como no Boqueirão, então, é o mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Então chegam os parceiros, temos doações, queremos doar, ou seja, alimentos, cesta básica, né, brinquedos, qual que for a necessidade, apareceu, a gente
verifica se há necessidade de encaminhar, qual é a comunidade que está mais necessitada no momento, e a gente encaminha. Aí a gente acaba fazendo mais essa parte, no caso de Boqueirão e Heliópolis, é mais essa questão social hoje. Paula, me fala um pouquinho então do trabalho das parcerias, porque vocês contam com voluntários, vocês têm ajuda do poder público, de que maneira funciona? Priscila, quando nós falamos de SAICA, né, do abrigo, nós temos um apoio do poder público. Então, o poder público, que é o município, ele nos disponibiliza uma verba para que nós possamos manter essas crianças abrigadas, porque é um serviço de alta complexidade. Sim. Lá é a casa deles. Então, só para você ter mais ou menos uma ideia de como funciona, nós temos praticamente um funcionário para cada criança. Então, a atenção ela é muito grande sobre essas crianças. Porque elas não apenas ficam lá dentro e dá comida e cama. Não, não é isso. Essas crianças saem de lá, essas crianças vão passear, essas crianças, muitas vezes, a gente, com parceiros, nós conseguimos passeios para elas irem para a praia, nós conseguimos passeios para elas irem para uma chácara, por exemplo. Parque aquático. Então, assim, nós temos, e essa semana nós pedimos para um voluntário, né, para ele nos ligou, da parceria, né? Ele nos ligou e falou assim, olha, o que vocês estão precisando? E nós pedimos, né, olha, se você puder disponibilizar para a gente 12 ingressos para ir no parque aquático, a gente adoraria, porque eles estão de férias. Então nós temos crianças lá que nunca viram o mar. Sim. Né? Então hoje elas têm essa disponibilidade, isso é cultura, isso é lazer, né? Então a prefeitura ela disponibiliza essa verba, quando nós falamos de abrigo e de SAICA, para que esse abrigo de alta complexidade seja mantido. Quando nós falamos de parcerias, de passeios, quando nós falamos de manutenção da casa, a prefeitura ela colabora com a manutenção da casa, mas é pouco. Porque nós sabemos, nas nossas casas, por exemplo, nós temos reparos a serem feitos. Imagine numa casa com 12 crianças e mais 20 funcionários. Então, é uma movimentação muito grande todos os dias. E essa casa precisa de manutenção. Nós tivemos a Bolsa de Valores, por exemplo, que foi até a casa no final do ano e nos ajudou na manutenção da casa. Nós temos, por exemplo, a Viacom, que também ajudou a gente com essa questão de parceria. Reforma de sofá, reforma de piso. Então, nós temos algumas questões que são feitas com esses parceiros. Nós temos um corpo de voluntários. Nós temos hoje cadastrados 250 voluntários. Então, muitas pessoas ligam para a gente para dar aula para as crianças particular. Nós temos alguns voluntários que vão à casa para nos ajudar a separar material que nós recebemos de doação. Nós temos pessoas que nos enviam muitas vezes cesta básica. Então, assim, nós temos vários voluntários que trabalham nesse sentido. Mas, por incrível que pareça, diante da demanda que nós temos, ainda é muito pouco. Porque os valores que são dispendidos para atender as crianças e a comunidade é muito alto em detrimento daquilo que nós recebemos. Então, nós precisamos de doações, nós precisamos de voluntários que compactuem com a nossa causa, que entendam qual é o nosso objetivo, que o objetivo não é simplesmente cuidar das crianças e dar comida. Não, não é isso. É muito maior do que isso. É inserir uma criança saudável na sociedade, que vai ser um cidadão de bem, que vai formar uma família de bem. Então, esse trabalho, ele é um trabalho extenso, é um trabalho profundo. E, como o próprio nome diz, dá muito trabalho, né? E além de dar muito trabalho, ele despende muitos recursos financeiros. E o próprio Estado, devido à demanda de crianças e adolescentes que estão em risco, o Estado não dá conta de cuidar de tudo. Por isso que hoje existem essas OSCs, essas ONGs, que fazem esse trabalho junto com a Prefeitura, porque apesar de ser uma atribuição do Estado, apesar de ser uma atribuição do município, a demanda é gigante. Porque nós temos no Brasil, infelizmente, uma pobreza que é multifatorial. Então, a pobreza ela não é simplesmente pobreza.
ela é uma pobreza que vira violência, ela é uma pobreza que vira fome, ela é uma pobreza que vira abandono. Então, ela é uma pobreza que atinge todos os campos da sociedade. E aí a pessoa pode falar, mas essa pobreza não vai chegar em mim. Vai. De alguma maneira. Ela né? chega de alguma maneira. Então, todos somos responsáveis. Nós precisamos ter essa responsabilidade social de olhar o outro com um olhar de amor, de empatia, ou pelo menos com um pouco mais de respeito. Porque tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim volta pra gente. E essa criança, esse adolescente que foi violado, que teve a sua dignidade ofendida, muitas vezes é só isso que ele entende. Então, ele depende muitas vezes de nós que tivemos um pouco mais de cultura, um pouco mais de oportunidade, de mostrar para ele, olha, você não precisa ser dessa forma, você pode sonhar, você pode trabalhar como todas as outras pessoas, você pode ser um cidadão, você pode. Porque muitas vezes ele olha para essa outra pessoa e fala, eu não vou poder ser ela nunca. E muitas vezes para ele é inatingível, é inalcançável, porque ele se sente muito abaixo de todas as pessoas. Então, esse é o nosso trabalho corriqueiro. E o desafio, né? Porque é um desafio você motivar essas crianças, adolescentes que tiveram de alguma forma, tiraram esse direito e você fazer com que motive a ele a sonhar. Esse é o grande desafio, né, João? Exatamente. Ana Paula, eu queria até que você falasse um pouquinho, a gente tem pouquinhos minutos aqui para terminar o programa, mas do resultado, o que você vê e como é para você depois de acompanhar essas crianças, ver a mudança delas, vê-las ali completando 18 anos e seguindo a vida num trabalho? É gratificante, né? Às vezes acontece de casos, né, que para a justiça, para a vara da infância, já parte por uma destituição da família, da mãe, aí a gente inicia o trabalho com essa mãe, identificando a situação de risco, trabalhando com ela. Às vezes é necessário até trabalhar estímulos de carinho, de afeto, reconstruindo esse vínculo, né, fazendo com que essa mãe ressignifique o papel dela de mãe, de cuidadora, não só da mãe, mas da família inteira. Sim. E depois a criança retornar para esse lar sadio, tendo seus direitos garantidos, né, dentro daquilo que é direito dela, estar com a sua família, né, pra gente é muito gratificante. Assim como os adolescentes também, aqueles que não há possibilidade de uma família substituta e nem de retorno para sua família extensa, nuclear, a gente trabalha autonomia, né, então eles completam 18 anos, muitas vezes já estão inseridos em trabalhos, em cursos, porque esse é o nosso papel. A gente vai em busca de cursos profissionalizantes para que eles saiam com 18 anos, tenham autonomia, seja protagonista da sua história, consiga realmente viver em sociedade, né, trabalhando com dignidade, né? Então, é um trabalho árduo, mas é muito gratificante, porque eles sempre, principalmente os que completam 18 anos e saem, aí passa um tempo, eles retornam, né, e falam, olha, hoje estou trabalhando, tenho minha família, né, estou na faculdade. Então, isso pra gente é muito importante, porque realmente eles entenderam, né? Eles conseguiram ressignificar a situação de violência que eles viveram, né? E de estar também na situação de abrigamento, de acolhimento. Então, para a gente é muito gratificante quando há esse retorno, principalmente da família, né? Que a família consegue sair dessa situação de violência, né? E conseguir ter o retorno das suas crianças e adolescentes de volta. Então, para a gente vale a pena. Daí para o João, bem rapidinho, o que significa para você? Eu acho que é o respeito, né? Respeitar a escolha de cada um, né? O adolescente que sai com 18 anos, a gente mostra para ele as alternativas, mas a escolha é sempre dele, né? Nenhum de nós vai chegar e falar assim, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Você tem escolhas. E isso pra gente, acho que é o que norteia o nosso trabalho. Bom, então para terminar eu queria deixar então o site maesp.org.br, maesp.org.br, o telefone 5062-8007. Então, para um trabalho voluntário, para ajudar de alguma maneira a instituição, tem esses dois canais, pela internet e também o telefone.
Bom, eu agradeço então a participação de vocês aqui conosco, aqui na TV agradece. Alesp. Bom, o programa Nossa Entidade fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp ou no canal da TV Alesp no YouTube. Até mais, tchau, tchau.